então permanece com habitação de uso residencial exclusivo. Entendi. Bom, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, Henrique Ziller, pré-candidato à Câmara Legislativa do DF e morador do Lago Norte, tratando de questões que são afetas ali à nossa região administrativa. E hoje eu estou aqui com o Thiago de Andrade, que é secretário de Gestão de Territórios e Habitação do Distrito Federal. E a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é a seguinte, até para nossa informação, para um conhecimento mais aprofundado. Quais são as responsabilidades, o que faz a CEGET, Thiago? Bom, a CEGET cuida das grandes políticas urbanas do território, né? Então ela faz o planejamento urbano, ela faz a política habitacional, ela faz a gestão urbana e ela atua no licenciamento tanto de parcelamentos do solo, que significa dizer quem desenha a cidade, quem propõe projetos urbanísticos que vão construir lotes, praças, espaços públicos, e também o licenciamento de edificações, que é basicamente a emissão dos alvarás de construção depois da aprovação ou da habilitação, como agora nós temos um novo Código de Obras que chama de habilitação, esse processo de licenciamento das edificações, das suas casas, dos edifícios maiores, como hospitais, então de toda a construção civil. Para se efetivar no território precisa desse alvará, isso é feito na CEGET, na Central de Aprovação de Projetos. Na CAP, né? Na CAP. Isso. Criação já dessa gestão que centralizou, deu transparência, deu celeridade e conseguiu uniformizar fluxos, mapear processos e melhorar o atendimento ao cidadão, que hoje já está todo informatizado e está recebendo projetos exclusivamente por meio digital. Legal. Em relação a uma das atividades, possivelmente das mais importantes da CEGET, que sem dúvida nenhuma é esse projeto da LUOS. Sem dúvida. Né? Qual o objetivo do governo ao apresentar esse projeto, fazer o debate sobre essa norma que está agora na Câmara Legislativa? Ótimo. A LUOS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela foi uma grande concepção para resolver um problema histórico do Distrito Federal, que é uma unidade da federação, que é tanto município quanto estado, que tem um tecido urbano que é bastante fragmentado, e a ideia original era de fato de ter um núcleo central e as cidades satélites, que hoje nós já não nos referimos a essas cidades mais como satélites, mas como cidades do Distrito Federal, mas que ao longo do tempo foram tendo normativos tão díspares entre si que a gente atuava em cada uma dessas cidades quase como se cada uma fosse um município. E aí, a partir de 2007, uma emenda à lei orgânica e posteriormente no PDOT de 2009, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, foi concebida então a obrigação do Estado de fazer a LUOS, uma lei compreensiva, uma lei abrangente que normatiza o uso, ou seja, as atividades econômicas ou não que a pessoa pode executar no interior do seu imóvel, seu lote ou da sua fração, e a ocupação dessa fração ou desse lote, ou seja, os parâmetros da edificação, os parâmetros como altura máxima, afastamentos obrigatórios, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade e assim por diante. Então, esses dois grandes conjuntos são as grandes normas para disciplinar a ocupação do território. Então, é uma lei muito importante porque ela uniformiza todo esse arcabouço normativo e, mais importante, ela acaba com 420 normas dispersas, umas delas assim em papel escrito lá nos anos 50, 60, a lápis. Claro, hoje estão digitalizados, isso é seguro, mas mesmo assim muito diferentes, e também 7 planos diretores locais em 6 leis, porque Taguatinga e Águas Claras são um PDL só, mas também uniformiza e resolve esse emaranhado, esse cipoal legislativo que é dificílimo de gestar. Se é difícil para nós, Ida, se é difícil para quem tem o domínio da máquina pública e quem conhece a história disso tudo, imagina para o cidadão que usa isso como um serviço muito pouco frequente, um serviço que ele usa anos e anos de distância quando vai construir sua casa, quando vai licenciar sua atividade econômica, ou seja, não é um serviço cotidiano, a população naturalmente não compreende essa complexidade. Certo. Nós estamos nos dirigindo aqui hoje especificamente ao morador do Lago Norte, que tem um padrão de vida, uma qualidade de vida excepcional, sem dúvida, né, até diferenciado em relação a toda a cidade, né, nós somos privilegiados ali. E esse morador ele está preocupado com a aplicação da LUOS ao Lago Norte, particularmente uma preocupação de que se comecem a desenvolver atividades comerciais em lotes do Lago Norte, então mudando
prejudicando, diminuindo essa qualidade de vida que a gente tem. Então a minha pergunta específica para você é isso: qual é a aplicação prática, as consequências que a publicação da LOAS, a aprovação da LOAS vai gerar para o morador do Lago Norte? Sim, nunca foi a preocupação, a intenção ou o debate dentro da CEGET de permitir atividades comerciais, principalmente atividades comerciais de grandes fluxos, no interior desses lotes residenciais que são tradicionalmente setor de habitação individuais norte, né, que é o Lago Norte, grosso modo, o grande endereço do Lago Norte é esse. Nunca foi, mas nós queríamos sim, inicialmente, flexibilizar algumas atividades em prol do morador. Então nunca foi uma estratégia de desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, nunca se pensou, ou esse desenvolvimento nunca pode passar pelo Lago Norte. O Lago Norte tem uma conformação urbana completamente diferente, tem uma baixa densidade demográfica, ou seja, um baixo potencial de mercado consumidor, mas a nossa proposta inicial era permitir aquelas atividades que auxiliam a própria comunidade. No entanto, quando nós propusemos isso, as próprias comunidades de Lago Norte, auxiliadas também pelo Lago Sul, Taquari, Parkway, foram manifestamente contra e se mobilizaram num movimento até que eu diria muito interessante, muito bonito em termos de cidadania, recolheu assinaturas, participou de diversos fóruns que nós inauguramos, fizemos várias mediações desse debate dentro da própria CEGET, de modo que a população disse: não, nós não queremos nenhuma flexibilidade de uso no interior da residência, e ao fim e ao cabo nós acatamos essa postura, nós acatamos essa proposta. O governador mesmo foi ao Lago Norte, um debate intenso com a comunidade, com muitos ali líderes comunitários e próprios moradores e tal que participaram, e ratificamos que não haveria alteração de uso, nenhuma expansão de uso no interior das casas, né? Então permanece com uma habitação de uso residencial exclusivo. Entendi. Então, por exemplo, não vai ter nem mesmo uma atividade de consultoria, de prestação de serviço, nada, né? Não, muito menos uma padaria funcionando lá no Conjunto 9, onde eu moro, naquele quadro. Perfeito, muito menos. A pessoa, quando quiser eventualmente trabalhar, como a comunidade se manifestou, não, o home office pode trabalhar, ela vai ter que ter a formalidade dessa questão fiscal e etc. Provavelmente vai ter que ter isso em outro domicílio, etc. Não poderá ser lá. Não poderá ser lá. É claro que o morador, por si só, que usa um computador, ele vai usar isso em qualquer lugar, mas ele não poderá registrar o domicílio e ter isso lá como um estabelecimento comercial e fiscal. Legal. Quando eu estava na controladoria, até com uma orientação do governo Hollenberg, a gente sempre promoveu muitas ações para ampliar a transparência no governo. A CEGET é um dos órgãos que fez isso com excelência. Em relação à LOAS, como que o cidadão pode ter acesso a esse material? É muito fácil, e esse debate nós temos o maior orgulho. A CEGET realmente investiu muito em transparência ativa, aquela que já te dá toda a informação que você precisa, e quase tudo que está em discussão no âmbito administrativo já vai rapidamente para o site. É só entrar em www.ceget, CEGET se soletra seget.df.gov.br. Lá, nesse período eleitoral e pré-eleitoral, nós vamos estar com algumas informações que não podem ser divulgadas, mas todo o processo legislativo da LOAS, então nós não vamos ter notícias da LOAS, não vamos ter divulgações sobre andamentos da LOAS, mas toda a parte administrativa da legislação tem uma aba lá que chama legislação, e vai ver lá em Lei de Uso e Ocupação do Solo, LOAS. Lá tem os mapas, criamos um mapa dinâmico como o Geoportal, que nós lançamos também numa política de transparência ativa. Tem um Geoportal específico da LOAS que o morador pode checar exatamente o seu lote, o que está sendo proposto para o seu lote, para a sua vizinhança, para o comércio que ele mais frequenta. Então ele consegue se localizar no espaço e ver o que nós estamos propondo para cada parcela e fração do território. Além de mapas, anexos, a próprio texto da lei e vários outros debates. Todas as reuniões, a LOAS foi construída com mais de 90 reuniões públicas, gravadas, convocadas. Não estou falando de reunião de gabinete, não estou falando de reunião técnica, estou falando de reunião pública, convocada. Estão todas lá na íntegra, com áudio, com as convocações, com o resultado, com o material que foi apresentado para o debate. Então a gente considera isso aí também, como você colocou, como você batalhou por isso, consideramos isso um grande marco, um grande avanço na gestão pública do Distrito Federal. Duas coisinhas mais. Primeiro, como nós temos esse grupo de cidadãos lá preocupados, se depois da nossa conversa ainda restar alguma dúvida, eu queria tomar a liberdade de promover um encontro deles com você. Perfeito, estou à disposição, isso é papel nosso como agente público, sempre ouvir e estar à disposição da comunidade. Tá.
E para não alongar muito o vídeo, eu queria ver se a gente poderia, dentro de alguns dias, gravar um outro sobre o Projeto Orla. Excelente, excelente. Combinado? Excelente, Tá estou à disposição. Então, valeu. Obrigadão. Obrigado. Um abraço aí para o morador do lado norte. A gente vai se comunicando dessa maneira para tentar trazer essas informações, esclarecer questões que muitas vezes estão um pouco obscuras e particularmente nesse período eleitoral, em que cada um faz uma interpretação distinta conforme a sua caminhada, o seu interesse, enfim. Obrigado aí para todos. Obrigado, Thiago. Obrigado mais uma vez e um abraço à comunidade. Valeu.